Inflação acima da meta e saída da Ford do Brasil. Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de duas notícias, uma que saiu hoje e uma que saiu ontem, não tive a oportunidade de falar ontem no canal, que hoje foi divulgado que a inflação de 2020 ficou acima do centro da meta do governo e também ontem foi anunciada a decisão da Ford, empresa americana tradicional, super importante aqui para a indústria brasileira, tomando a decisão de sair do Brasil. Bom, antes eu queria pedir a você, se você puder se inscrever no nosso canal, clicar no botão que tem aqui embaixo do vídeo, inscreva-se, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com os amigos, porque isso nos ajuda aqui a ampliar o canal para que mais pessoas possam chegar aqui para contribuir com esse debate que é tão importante nesse momento de tanta dificuldade de diálogo no nosso país. Bom, hoje primeiro aqui vamos falar sobre a questão da inflação. Foi divulgado por diversos sites que a inflação do ano de 2020 ficou acima da meta do governo. A inflação de 2020 ficou em 4,52%. A meta do governo era de 4%. E aqui alguns outros dados também que eu peguei foi que também ficou acima de 2019, que foi em 2019 4,31%, e foi a maior alta desde 2016, que registrou naquele ano 6,29%. Que também peguei outros dados para que a gente possa refletir aqui daqui a pouco. Os alimentos foram um dos que mais impactaram. A gente selecionou aqui o número de 14,09% no ano passado. Foi o maior valor desde 2002, o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, que ficou em 19,47%, a inflação dos alimentos naquele ano. E também os que mais pesaram aqui foi o óleo de cozinha, 103,79%, e também o arroz, que ficou em 76,01%. Qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui com essa notícia? A inflação não ficou muito acima da meta, alguns analistas têm trazido isso aqui, só que principalmente esses dois números aqui, esse número aqui que eu trouxe da questão dos alimentos e da energia, impactou muito para as famílias mais humildes, as famílias ali mais carentes, que têm pouca renda nesse momento, que dependeram no ano passado ali principalmente do auxílio emergencial. Os alimentos são super importantes ali para subsistência, para a continuidade das famílias, e a gente percebe ali um aumento muito forte, principalmente no arroz também, no óleo de cozinha, produtos básicos ali da cesta básica. Então isso é importante estar refletindo sim, porque as famílias estão sendo impactadas, o momento econômico é muito difícil, a gente ainda tem um desemprego muito alto, um baixo crescimento econômico, a renda do brasileiro não está melhorando, o salário mínimo vai crescer muito pouco, agora o reajuste que vai ter, o reajuste de 2021, então a gente tem que estar atento a isso. E alguns fatores contribuem para isso. Um dos fatores, principalmente, é a questão do auxílio emergencial, que foi uma injeção de valores muito alto na economia brasileira, que acabou fazendo com que muitas pessoas fossem às compras, passassem a consumir mais. Então isso faz com que haja aí um aumento dos preços, mas principalmente também a questão da alta do dólar. O Guedes, no ano passado, ele até brincou com a questão da alta do dólar, falando que não, que agora isso vai contribuir para o Brasil, porque vai melhorar o turismo. Nesse momento não, porque nós estamos numa pandemia, então o turismo é algo que não é facilmente praticado pelas famílias, pelas pessoas, então isso não tem valor nenhum, como ele falou no ano passado. É importante sim, mas nós temos um cenário de muita dificuldade para se praticar turismo no Brasil, então o dólar alto ele prejudica muito, ele é muito ruim para a economia brasileira. O real está muito desvalorizado, foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no mundo, então a gente tem que falar sobre isso aqui. Por quê? Porque um dólar alto, ele prejudica a economia brasileira na seguinte questão. Por exemplo, o pãozinho, o pão francês, aquele que você vai buscar ali na padaria, ele é impactado pelo um dólar alto. Por quê? Porque a farinha de trigo, que é utilizada ali, principalmente na produção desse pão, ele vem de fora, ele vem principalmente ali da Argentina, então ele chega aqui mais caro no Brasil, então naturalmente ali o produtor ele acaba repassando isso ao consumidor. Um dos outros fatores também que a gente pode levantar aqui, o produtor brasileiro, com o dólar alto, muitas vezes ele toma a decisão
de, em vez de abastecer o mercado interno, ele manda os seus produtos para o mercado externo. Por quê? Porque ele vai receber em dólar. Então isso acaba prejudicando o mercado interno, fazendo com que haja, né, com que ocorra esse aumento dos preços. A gente viu isso principalmente na carne, né? O exportador brasileiro, principalmente, ele toma a decisão de mandar para fora, para mandar para outros mercados, porque ele vai ter um retorno econômico mais vantajoso, vamos dizer assim. Então essa é a pergunta que nós sempre temos que fazer. Está sendo bom para quem? Quem está sendo beneficiado com esse número, com tal medida, com tal momento econômico? Então, para o povo brasileiro, nesse momento, com certeza não, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras mais humildes do nosso país, estão sendo muito impactados pela inflação. Então a gente precisa de trazer isso aqui como reflexão. Bom, outra decisão também importante, só que essa saiu ontem, foi a decisão da Ford, como a gente já falou, empresa super importante na indústria brasileira, tomando a decisão de sair do país, perspectiva de perda de 5 mil trabalhadores que serão desligados, que perderão seus empregos, o seu salário, né, os seus benefícios que muitas vezes ajudam ali no orçamento doméstico, um plano de saúde, um vale alimentação, decisão preocupante que impacta ainda mais o ano de 2021 que vem por aí. E aí vem a reflexão, né? Hoje o presidente Jair Bolsonaro, ao ser questionado, ele vem sempre com o argumento de que a empresa queria subsídio. A gente pode até conversar sobre isso, a questão de subsídios. As empresas da indústria automobilística aqui no Brasil sempre foram muito beneficiadas, sim, inclusive na época do governo Dilma Rousseff. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. A Dilma poderia ter cobrado mais dessas empresas que sempre foram beneficiadas e no primeiro momento de dificuldade ali acabaram mandando alguns empregados embora. Só que hoje o cenário que a gente tem que fazer reflexão é o seguinte: a Ford está saindo do Brasil e está anunciando que está indo para a Argentina, que muitos diziam que iria virar uma Venezuela, que o país iria virar comunista, aquele papo todo que foi falado na época das eleições na Argentina, e não isso está acontecendo. A empresa está tomando a decisão de ir para lá, para produzir lá, para poder abastecer aqui o mercado da América Latina, e o Brasil vai perder esses empregos, vai perder esses investimentos, e isso vai prejudicar sim a nossa economia. E o argumento do presidente foi: não, olha, mas a imprensa esconde os números, porque em novembro do ano passado nós geramos mais de 400 mil empregos, que foi um resultado excelente no ano. É um número que ele destaca que é verdadeiro, só que aí vem a reflexão. Algumas coisas que eu destaquei aqui. Quando a gente olha para aquele período de 2020, a gente estava com o auxílio emergencial, com muito dinheiro sendo injetado na economia, algumas famílias recebendo R$ 600, algumas até R$ 1.200, dependendo da condição da família. Ou seja, era um momento onde estava entrando muito recurso para aquecer a economia. Só que a reflexão que tem que sempre ser feita é a seguinte: novembro, no geral, é um mês onde se contrata muitas pessoas para o mês de dezembro, onde o comércio vai ser aquecido por conta da questão do fim do ano, por conta da questão do Natal. Só que quando a gente olha para 2019 foi um ano que em novembro foram gerados mais de 900 mil empregos e que na época não tinha o auxílio emergencial. Ou seja, a gente vê cada vez mais a degradação da economia brasileira. Os números vêm piorando cada vez mais, a inflação está aumentando, né? A questão do desemprego vem impactando cada vez mais a economia brasileira. São mais de 14 milhões de desempregados, pessoas trabalhando na informalidade. Ou seja, a situação é muito difícil. E aí o presidente, em vez de procurar a empresa para tentar contornar a situação, não, é isso aí mesmo, é a lei do mercado, fazer o quê? São 5 mil pessoas que estão indo mandando embora, fazer o quê, né? Nada demais. É um número simples, vamos dizer assim. Só que a perspectiva para 2021 é muito difícil, como eu falei. 2020 a gente tinha um cenário ali de auxílio emergencial, que estava ali aquecendo a economia, só que 2021 nós ainda não temos essa perspectiva. Então essa é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês. Como é que será o ano de 2021? Na minha opinião, na minha visão, nós temos uma perspectiva de um ano de muita dificuldade, né? A gente falou antes sobre a questão do Banco do Brasil, a gente não tem mais o auxílio emergencial, então isso com certeza vai impactar a economia. Fora aquilo que a gente sempre fala, a questão da desconfiança, né? Os investidores cada vez mais tirando recursos do Brasil. Isso também é uma coisa que faz com que o dólar fique mais alto. A gente não tem uma oferta muito forte de dólar porque muitos investidores não estão vindo para o Brasil, estão tirando seus recursos daqui por conta da instabilidade política, por conta das falas do presidente, por conta do atraso na vacinação,
por conta de um ministro do meio ambiente que nega a questão do desmatamento que está acontecendo no Brasil. Ou seja, a falta de credibilidade, a falta de confiança no Brasil tem trazido todas essas consequências para nós, que acabamos sendo impactados, né? Então a gente tem que lutar por isso. Não devemos nos calar, a situação é muito difícil, mas a gente tem que continuar lutando pelo nosso país, para que a gente possa voltar a ter um Brasil com salário, com emprego, com renda, com melhor educação, melhor saúde para o nosso povo. Então é isso. Como eu falei lá, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu joinha, comentar, compartilhar com os amigos, para que mais pessoas possam chegar aqui e contribuir aqui para o nosso debate, para a nossa reflexão. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.